Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma. 29 de junho de 1936. Frei András recomendou-me que fizesse uma novena para obter o melhor conhecimento da vontade de Deus. Rezei ardentemente, acrescentando uma certa mortificação do corpo. No final da novena, recebi luzes interiores e a garantia de que essa congregação existirá e será agradável a Deus, apesar das dificuldades e contrariedades. Uma paz total e uma força do alto dominou a minha alma. Conheci que nada pode resistir à vontade de Deus, nem opor-se a ela. Compreendi que devo cumprir essa vontade de Deus, apesar das contrariedades, perseguições, sofrimentos de todo tipo, apesar das aversões e dos receios da minha natureza. Compreendi que todo o esforço para atingir a perfeição e toda a santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus. O perfeito cumprimento da vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, a plenitude da santidade. Receber a luz de Deus, conhecer o que Deus quer de nós e não fazê-lo é uma grande injúria à sua majestade. Uma alma assim merece que Deus a abandone por completo. É semelhante a Lúcifer, que tinha tanta luz, mas não cumpria a vontade de Deus. Uma extraordinária paz dominou a minha alma quando comecei a refletir que, apesar das grandes dificuldades, eu sempre segui fielmente a vontade de Deus conhecida. Ó Jesus, concedei-me a graça de pôr em prática a vossa vontade, e tal como cheguei a conhecê-la, ó meu Deus. 14 de julho. Às 3 horas recebi uma carta. Ó Jesus, só vós sabeis quanto estou sofrendo, mas ficarei calado e a ninguém falarei disso, porque sei que ninguém me consolará. Vós sois tudo para mim, ó meu Deus, e a vossa santa vontade é o meu alimento. Estou vivendo agora daquilo que viverei na eternidade. Tenho uma grande devoção por São Miguel Arcanjo. Ele não tinha um exemplo no cumprimento da vontade de Deus, e no entanto cumpriu fielmente os desejos de Deus. 15 de julho. Durante a Santa Missa, ofereci-me em sacrifício ao Pai Celestial para tudo, através do Docíssimo Coração de Jesus, que faça comigo que lhe aprouver. Eu por mim mesma nada sou e na minha miséria não tenho qualquer mérito. Por isso, ó Senhor, me lanço no mar da vossa misericórdia. 16 de julho. Estou aprendendo com Jesus a ser boa, com aquele que é a própria bondade, para que eu possa ser chamada filha do Pai Celestial. Hoje, antes do meio-dia, tive um grande dissabor e, em meio a esse sofrimento, procurei unir a minha vontade com a vontade de Deus, louvando a Deus no meu silêncio. Depois do meio-dia, fui fazer uma adoração de 5 minutos e então, de repente, vi que o crucifixo que tenho sobre o peito se tornou vivo. E Jesus me disse: minha filha, o sofrimento será para ti um sinal de que eu estou contigo. Depois dessas palavras, uma grande emoção invadiu a minha alma. Ó Jesus, meu mestre e meu guia, é só convosco que sei conversar. Com ninguém tenho tanta facilidade para conversar como convosco, ó Deus. Na minha vida espiritual sempre me deixarei guiar pela mão do sacerdote. Sobre a vida da alma e suas necessidades, falarei apenas com o confessor. 4 de agosto de 1936. Tormento interior por mais de 2 horas. Agonia. De repente, transpassa-me a presença de Deus e sinto-me sob o poder da sua justiça. Essa justiça atinge-me até a medula dos ossos, e exteriormente perco as forças e a consciência. Então conheço a grande santidade de Deus e a minha grande miséria. Surge na minha alma um terrível tormento. A alma vê que nenhuma das suas ações é sem mácula. De repente desperta na minha alma a força da confiança, e a alma busca a Deus com toda a sua força, mas vê como é miserável e como é fútil tudo o que a cerca, e assim diante dessa santidade, ó pobre alma. 13 de agosto.
Durante todo o dia fui atormentada por terríveis tentações, blasfêmias que vinham à boca, aversão para com tudo o que era santo e divino. Contudo, lutei o dia todo. À noite, um pensamento começou a deprimir a minha mente. Para que falar sobre isso ao confessor? Ele vai rir disso. Uma espécie de aversão e desânimo dominou a minha alma e parecia-me que nesse estado, de forma alguma, poderia receber a Santa Comunhão. Quando pensei que não devia comungar, uma dor tão terrível oprimiu minha alma que por pouco não gritei na capela. Conscientizei-me, porém, de que as irmãs estavam ali e resolvi ir ao jardim e esconder-me, para poder ao menos chorar alto. Então, de repente, Jesus colocou-se ao meu lado e disse: Aonde tens a intenção de ir? Não respondi a Jesus, mas derramei toda a dor diante dele, e todas as tentações do demônio se afastaram. Jesus me disse: A paz interior que tens é uma graça. E de repente desapareceu. Eu me senti feliz e estranhamente calma. Realmente só Jesus pode fazer que volte assim de repente uma tão grande paz. Isto apenas Jesus pode fazer, Ele, o Senhor Altíssimo. 7 de agosto de 1936. Quando recebi o artigo sobre a misericórdia divina com o Santinho, invadiu-me de maneira extraordinária a presença de Deus. Ao mergulhar em oração de ação de graças, vi de repente Nosso Senhor numa grande claridade, como está pintado, e aos pés de Jesus vi o Frei András e o Padre Sopocko. Ambos seguravam a caneta nas mãos. Da ponta de ambas as canetas saíam feixes de luz e fogo, semelhante ao relâmpago que atingia uma grande multidão, dirigindo-se não se sabe aonde em sua corrida. Aqueles que eram atingidos por esse raio afastavam-se da multidão e estendiam os braços para Jesus. Uns voltavam com grande alegria e outros com muita dor e pesar. Jesus olhava com grande bondade para ambos. Em seguida fiquei apenas com Jesus e disse: Jesus, levai-me já, porque a vossa vontade já foi cumprida. E Jesus me respondeu: Ainda não se cumpriu em ti toda a minha vontade. Ainda sofrerás muito, mas eu estou contigo, não tenhas medo. Fala muito com o Senhor sobre o Frei András e também sobre o Padre Sopocko. Falo muito com o Senhor. Tenho a certeza de que o Senhor não me negará o que lhe pedi, mas lhe dará o que estou pedindo. Senti e sei quanto Jesus os ama. Não escrevo isso em detalhes, mas sei disso e me alegro imensamente. 15 de agosto de 1936. Durante a Santa Missa, que foi celebrada pelo Frei András, no momento antes da elevação, a presença de Deus invadiu a minha alma, que foi atraída até o altar. Então vi a Santíssima Mãe com o menino Jesus. O menino Jesus segurava a mão da Mãe Santíssima. Em seguida, o menino Jesus correu para o centro do altar com alegria e a Mãe Santíssima me disse: Olha com quanta tranquilidade eu deixo Jesus nas mãos dele. Assim também tu deves confiar a tua alma e ser uma criança diante dele. Depois dessas palavras, a minha alma ficou repleta de uma extraordinária confiança. A Mãe de Deus trazia um vestido branco, de uma brancura admirável, translúcida, nos ombros um manto límpido como o azul do céu. A cabeça descoberta, com os cabelos soltos, sublime e inconcebivelmente bela. Ela olhava com grande ternura para o Frei András, mas em seguida ele fracionou esse lindo menino e saiu realmente o sangue vivo. O Frei inclinou-se e recebeu esse Jesus vivo e verdadeiro. Se o comeu, não sei como isso acontece. Jesus, não consigo vos acompanhar, porque no momento vós vos tornais incompreensível para mim. A essência das virtudes é a vontade de Deus. Quem cumpre fielmente a vontade de Deus exercita-se em todas as virtudes. Adoro e bendigo a santa vontade de Deus em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida. A santa vontade de Deus é o objeto do meu amor. Nos mais ocultos recônditos da alma vivo a sua vontade, e ajo exteriormente na medida em que reconheço interiormente que essa é a vontade de Deus. Agradam-me mais os tormentos, sofrimentos, perseguições e todo tipo de adversidades provenientes da vontade de Deus do que sucessos, elogios e reconhecimentos provenientes do meu próprio querer.
Boa noite, meu Jesus, a sineta me chama para dormir. Meu Jesus, vedes que agonizo de ansiedade pela salvação das almas. Boa noite, meu esposo. Alegro-me que a eternidade já esteja um dia mais próxima. E se permitirdes, Jesus, que acorde amanhã, começarei um novo hino em vosso louvor. 13 de julho. Hoje, durante a meditação, entendi que nunca devo falar sobre as minhas próprias vivências interiores, mas nada devo esconder diante do diretor espiritual. Pedirei a Deus, especialmente, luzes para o meu diretor espiritual. Dou mais valor à palavra do confessor do que a todas as iluminações que recebo interiormente. Nos mais pesados tormentos, fixo o olhar da minha alma em Jesus crucificado. Não espero a ajuda dos homens, mas deposito a minha confiança em Deus. Na sua insondável misericórdia está toda a minha esperança. Quanto mais sinto que Deus me transforma, tanto mais desejo mergulhar no silêncio. O amor de Deus realiza a sua obra no fundo da minha alma. Vejo que está começando a minha missão, aquela que o Senhor me confiou. Quando uma vez rezava fervorosamente aos santos dos jesuítas, de repente vi o anjo da guarda, que me conduzia ao trono de Deus. Eu passava por grandes multidões de santos e reconheci muitos que já conhecia das imagens. Vi muitos jesuítas que me perguntavam de que congregação eu era. Quando lhes respondi, perguntaram: quem é teu diretor espiritual? Respondi que era o Frei András. Quando quiseram falar mais, ela só coloca respondi que era Frei A, 3 pontinhos. Quando quiseram falar mais, o meu anjo da guarda fez sinal de silêncio e eu passei diante do próprio trono de Deus. Vi uma claridade grande e inacessível. Vi o lugar que me estava destinado na proximidade de Deus, mas como ele era, não sei, porque estava encoberto por uma nuvem. Todavia o meu anjo da guarda me disse: aqui está o teu trono, pela fidelidade no cumprimento da vontade de Deus. Hora Santa, quinta-feira. Nessa hora de oração, Jesus me permitiu entrar no cenáculo e pude ver o que sucedia ali. Emocionei-me profundamente no momento em que Jesus, antes da consagração, ergueu os olhos para o céu e entregou-se a um misterioso diálogo com seu Pai. Conheceremos devidamente esse momento apenas na eternidade. Só um parêntese, esse momento, essa conversa com o Pai, Jesus revelou para Luísa Picarreta no Livro do Céu. Nas 24 horas da paixão, na hora 4, Jesus narra o que ele falou ao Pai na hora que ele consagrou o pão. Seus olhos eram como 2 chamas, o rosto radiante, branco como a neve. Toda a postura majestosa, a sua alma cheia de saudade. No momento da consagração, o amor descansou saciado. O sacrifício fora consumado na sua plenitude. Agora apenas se cumprirá a cerimônia exterior da morte, a aniquilação exterior. A essência está no cenáculo. Durante toda a minha vida, nunca tive um conhecimento tão profundo desse mistério como naquela hora de adoração. Oh, como desejo ardentemente que o mundo inteiro conheça este insondável mistério. Terminada a hora, quando me dirigi à cela, de repente senti o quanto Deus estava sendo ofendido por uma pessoa próxima ao meu coração. Vendo isso, a dor transpassou a minha alma e prostei-me diante do Senhor, mendigando misericórdia. Por 2 horas em lágrimas, oração e flagelação, impedi o pecado e conheci que a misericórdia de Deus envolvera aquela pobre alma. Oh, quanto custa um único pecado! Setembro, 1ª sexta-feira. À noite vi a Mãe de Deus com o peito descoberto e transpassado por uma espada, derramando lágrimas amargas e nos defendendo do terrível castigo de Deus. Deus quer nos aplicar um terrível castigo, mas não pode, porque a Mãe de Deus nos defende. Um medo terrível atravessou a minha alma. Rezo sem cessar pela Polônia, pela minha querida Polônia, que é tão pouco grata à Mãe de Deus. Se não fosse ela, de pouco serviriam os nossos esforços. Intensifiquei os meus esforços de orações e sacrifícios pela querida pátria, mas vejo que sou uma gota diante da onda do mal. Como uma gota pode deter uma onda?
Oh, sim, por si só uma gota nada é, mas convosco, Jesus, enfrentarei corajosamente toda a onda do mal e até o inferno inteiro, pois vossa onipotência tudo pode. Quando uma vez eu estava passando do corredor para a cozinha, ouvi na alma estas palavras: recita sem cessar esse texto que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da morte, na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais empedernido, se recitar esse texto uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Jesus, vida e verdade, meu Mestre, guiai cada passo da minha vida para que eu proceda de acordo com a vossa santa vontade. Em certa ocasião, vi o trono do Cordeiro de Deus e diante do trono 3 santos: Estanislau, André, Bobola e o príncipe Casimiro, que intercediam pela Polônia. Logo em seguida vi um grande livro que estava diante do trono, e foi-me dado o livro, para que eu o lesse. Esse livro estava escrito a sangue, contudo nada consegui ler, a não ser o nome de Jesus. Então ouvi uma voz que me disse: ainda não chegou a tua hora. O livro foi-me tirado e escutei estas palavras: tu darás testemunho da minha infinita misericórdia. Neste livro estão inscritas as almas que glorificaram a minha misericórdia. A alegria me envolveu vendo a tão grande bondade de Deus. Em determinado momento, conheci o estado de 2 religiosas que murmuravam interiormente contra uma ordem dada pela superiora. Em consequência disso, Deus lhes reteve muitas graças especiais. A dor me apertou o coração quando vi isso. Como é triste, Jesus, se nós mesmas somos a causa da perda das graças. Quem compreende isso é sempre fiel. Quinta-feira. Hoje, embora estivesse muito cansada, resolvi fazer a hora santa, mas não conseguia rezar nem ficar de joelhos. No entanto, permaneci em oração a hora toda e unia-me em espírito com aquelas almas que já glorificam a Deus de maneira perfeita. Ao final da hora, de repente, vi Jesus, que olhou para mim profundamente e com indizível doçura disse-me: a tua oração me é imensamente agradável. Depois dessas palavras entrou na minha alma uma estranha força e uma alegria espiritual. A presença de Deus impregnou toda a minha alma. Ó, o que acontece com a alma que se encontra face a face com o Senhor. Nenhuma caneta conseguiu expressá-lo, nem expressará jamais. Ó Jesus, compreendo que a vossa misericórdia é inexprimível. Por isso vos suplico, tornai o meu coração tão grande que possa conter as necessidades de todas as almas que vivem na face da terra. Ó Jesus, o meu amor vai além do mundo. Estende-se até as almas que sofrem no purgatório. Também por elas quero praticar misericórdia através de orações que possuem indulgências. A misericórdia de Deus é sempre insondável e inesgotável, como é insondável o próprio Deus. Ainda que eu me valesse das palavras mais veementes para expressar essa misericórdia de Deus, tudo isso nada seria em comparação com o que ela é na realidade. Ó Jesus, fazei o meu coração sensível a cada sofrimento do meu próximo, seja da alma ou do corpo. Ó meu Jesus, sei que vós procedeis conosco, como nós procedemos com o próximo. Meu Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso misericordioso coração. Jesus, ajudai-me a passar pela vida fazendo bem a todos. 14 de setembro de 1936. Veio visitar-nos o arcebispo de Vilnius. Embora tivesse demorado tão pouco tempo, tive a possibilidade de conversar com esse distinto sacerdote sobre a obra da misericórdia. Mostrou-se muito favoravelmente inclinado para esta causa. A irmã fica inteiramente tranquila. Se isso estiver nos desígnios da providência de Deus, será realizado. Por agora a irmã reze, pedindo um sinal exterior mais claro. Que nosso Senhor permita à irmã conhecer melhor esse assunto. Queira esperar mais um pouco. Nosso Senhor encaminhará de tal forma as circunstâncias que tudo ficará bem. 19 de setembro de 1936.
Quando saímos do médico e entramos por um momento na capela que existe nesse sanatório, ouvi estas palavras na alma: minha filha, restam só mais algumas gotas no teu cálice, e já não vai demorar muito. A alegria encheu minha alma. Eis o primeiro chamado do meu esposo e mestre. Enterneceu-se o meu coração e houve um momento em que a minha alma mergulhou por inteiro no mar da misericórdia de Deus. Senti que estava começando em toda a sua plenitude a minha missão. A morte não destrói nada que é bom. Rezo sobretudo pelas almas que passam por sofrimentos interiores. Em certa ocasião, recebi uma iluminação a respeito de 2 irmãs. Compreendi que não se pode proceder da mesma forma com todos. Existem pessoas que têm a estranha capacidade de cativar a nossa amizade e depois, a pretexto de nos ajudar como amigas, extraem de nós uma palavra depois da outra e logo na primeira oportunidade usam essas mesmas palavras para nos trazer dissabores. Meu Jesus, como é estranha a fraqueza humana. Só o vosso amor, Jesus, é que dá à alma essa grande prudência no trato com os outros. Jesus, eu confio em vós. Eu vou abrir um parêntese hoje para ler para complementar essa parte que a Santa Faustina falou sobre a visão que ela teve do cenáculo. Porque ela disse assim, quinta-feira, hora santa. Nessa hora de oração, Jesus me permitiu entrar no cenáculo e pude ver o que sucedia ali. Emocionei-me profundamente no momento em que Jesus, antes da consagração, ergueu os olhos para o céu e entregou-se a um misterioso diálogo com seu Pai. Conheceremos devidamente esse momento apenas na eternidade. Nesse momento, esse misterioso diálogo com o Pai, claro que, com certeza, a gente não vai conhecer completamente esse mistério aqui, como ela disse. Só na eternidade que a gente vai conhecer profundamente esse mistério. Mas Jesus deixou na oração, no livro As 24 Horas da Paixão, da Luísa Picarreta, esse diálogo que ele teve com o Pai quando ele instituiu o sacramento, na Quinta-feira Santa. Ele disse assim, ele descreveu dessa forma para Luísa, na instituição da Eucaristia. Mas enquanto todos estão ao teu redor, ó amor insaciável, vejo que tomas o pão em tuas mãos, ofereces ao Pai, e ouço a tua voz docíssima que diz: Pai Santo, graças te sejam dadas, a ti que sempre atendes teu Filho. Pai Santo, participa comigo. Certo dia tu me mandastes do céu à terra para me encarnar no seio da minha mãe, para vir salvar os nossos filhos. Agora permite-me que me encarne em cada hóstia, para continuar a sua salvação e ser a vida para cada um dos meus filhos. Vês, ó Pai, que restam poucas horas da minha vida. Terei coração para deixar meus filhos órfãos e sozinhos? Muitos são os seus inimigos, as trevas, as paixões, as fraquezas a que são sujeitos. Quem os ajudará? Por favor, suplico-te que eu permaneça em cada hóstia para ser a vida de cada um, e assim afugentar os inimigos e ser para eles luz, fortaleza e auxílio em tudo. De outra forma, para onde irão? Quem os ajudará? Nossas obras são eternas e meu amor é incomensurável. Não posso nem quero abandonar os meus filhos. O Pai enternece-se com a voz suave e afetuosa do Filho. Desce do céu, já está sobre o altar, unido ao Espírito Santo, para cooperar com o Filho. E com voz sonora e comovedora, Jesus pronuncia as palavras da consagração. E sem deixar a si mesmo, cria-se no pão e no vinho. Depois, dá a comunhão aos seus apóstolos. Julgo que... E essas são palavras de Luísa. Julgo que a nossa Mãe Celestial não deixou de te receber. Ah, Jesus, os céus se inclinam e todos te enviam um ato de adoração, no teu novo estado de profundo aniquilamento. Todavia, ó amável Jesus, enquanto teu amor está contente e satisfeito, e não havendo mais nada a fazer, vejo sobre este altar hóstias que se perpetuarão até o fim dos séculos. Em cada hóstia está disposta
toda a tua dolorosa paixão, porque as tuas criaturas responderão aos excessos do teu amor com excessos de ingratidão e crimes enormes. Então é isso, é só para complementar o que a Santa Faustina falou sobre esse diálogo misterioso que Jesus teve com o Pai no momento da consagração. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.